1 Samuel está aí, capítulo 1, a partir do verso 20. 1 Samuel capítulo 1, verso 20 diz: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que te bem parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, então somente confirma o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha, um odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. Aleluia. Somente até aí, né, Patrícia? Glória a Deus. Levante sua Bíblia, sua mão, seu celular, seu tablet e diga: eu creio no poder transformador da palavra de Deus. Eu abro meu coração e recebo a eterna, santa, infalível palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Qual era o rito? Qual era a tradição de pessoas que recebiam filho? Ana conviveu durante muitos anos, não apenas com a frustração de ser estéril, mas também com o deboche de uma mulher que a Bíblia diz que era sua rival, era sua inimiga, era sua zombadora. Quem aqui assiste Chaves, gente? Todo mundo assiste Chaves, todo mundo normal assiste Chaves. Inclusive, essa semana começa uma exposição aqui no Museu do Som e Imagem sobre os 40 anos de Chaves. Vai lá, gente, Chaves é muito bacana, é muito legal. E aí vai ter o Chaves e tem o Kiko. O Kiko não é meio exibido, gente? Porque, às vezes, o Chaves é um morto de fome, né? Chaves é um morto de fome. Aí passa o Kiko, sei lá, com um pirulito desse tamanhão assim. Aí o que ele fala para o Chaves? Olha, Chaves, eu tenho um pirulito e não te dou. Não é assim? Ou um sanduíche de presunto, ou um brinquedo, qualquer coisa. Mas o Kiko, ele faz o possível para esfregar na cara do Chaves o quanto o Chaves é miserável e o quanto ele é privilegiado. Então Ana e Penina eram meio que assim, a Ana era o Chaves e a Penina era o Kiko. Ana convive não apenas com a frustração de ser estéril, mas também com os deboches de Penina. E finalmente Deus lhe concede um filho. Aquele filho significava muito mais do que uma gestação, muito mais do que o cumprimento de uma promessa. Aquele filho simbolizava o favor de Deus, a graça de Deus para uma mulher desfavorecida em várias áreas. E o rito comum era o seguinte: eu pego a minha criança, eu apresento ao sacerdote, ele dedica a minha criança a Deus, e eu trago a minha criança de volta. E Ana teria um filho mimado. Ana teria um filho que seria tratado a pão de ló. Um filho que ela poderia exibir para suas amigas. Um filho que ela poderia exibir para a Penina. Ela poderia dizer: olha, Penina, eu tenho Samuel e não te dou. Só que, contrariando todas as expectativas, Ana pega o seu filho, o seu primeiro e único filho. Ela apresenta ao sacerdote.
e ela não volta mais com seu filho para casa. Ela é explícita quando ela disse para Ana: depois que esse menino desmamar, eu vou levar ele para o sacerdote, vou apresentá-lo ao Senhor, e lá ele vai ficar para sempre. E aí eu pergunto, queridos, o que move uma mãe nas condições de Ana? Não é qualquer mãe. Sei lá, tem pai que depois de 4, 5, 6, né, Arnaldo? Fala: ô Érica, não é melhor a gente deixar esse menino no templo, não? Vamos deixar o Benjamin no templo, né? Não, gente. Nós estamos falando de Ana. O que leva uma mulher nas condições de Ana a não usufruir do maior sonho da sua vida? Ou Ana fez isso porque era uma péssima mãe, porque não tinha apego. Ana deixou Samuel no templo e voltou pulando amarelinha, saltitante para casa. Ana não voltou em prantos, Ana não voltou chorando. Ana, ao chegar em casa, não se deparou com as coisas de Samuel e chorou copiosamente. É claro que sim. É desse sentimento que eu queria falar um pouco nessa manhã. Hoje nós vamos falar sobre primícias. Repita comigo: primícias. Primícias. Amados, em primeiro lugar, vamos pontuar uma diferença que há entre ser salvo e entrar no reino. E daqui a pouco você vai entender por quê. Qual a diferença entre ser salvo e entrar no reino de Deus? Eu vou te repetir, eu já falei isso aqui algumas vezes, que salvação é uma coisa, reino de Deus é outra. Todos os que entrarem no reino, eles precisam ser salvos, mas nem todos os salvos obrigatoriamente entrarão no reino. A salvação, ela é gratuita, ela é instantânea. Confessei Jesus como Salvador, entreguei minha vida para Ele, como ladrão na cruz, imediatamente. Jesus diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E essa vírgula muda totalmente o sentido da frase. Aquele homem foi salvo nos 45 do segundo tempo. Como alguns de nós. Talvez alguns de nós aqui, ou a maior parte de nós, só recorreu a Jesus porque não tinha outra porta para bater. E o que ele faz? Misericordiosamente ele nos salva, nos aceita, nos recebe na condição de filho. Então você entregou a vida para Jesus, você crê no Evangelho, você crê que Jesus é o seu Salvador, você anda minimamente buscando santidade para a sua vida, se aparta dos maus caminhos, está ali vivendo a sua peleja diária contra a carne, clamando misericórdia, você está salvo, ou você está sendo salvo. Agora, entrar no reino é outra coisa, e a pregação de João Batista é: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Jesus vai dizer: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto a salvação ela é gratuita e ela não pede nenhum requisito, eu quero ser salvo, eu preciso ser salvo, encontrei o Salvador e Ele me salva porque Ele é misericordioso. No reino não. O que Jesus disse a respeito do reino é que, diferente da salvação, o reino de Deus é conquistado à força. Mas pastor, o que é então o reino de Deus? Nós vamos ter uma aplicação imediata e nós vamos ter uma aplicação futura para o reino de Deus. Para quem estudou um pouco de escatologia, vai entender que haverá um período de 1000 anos em que Jesus reinará sobre a terra, antes de tudo acabar. A Bíblia diz que Satanás é preso por 1000 anos, e agora Jesus estabelece um reino na terra, desde os céus. Então,
A gente vai voltar com um seminário, você que não entendeu nada, faça escatologia, você vai entender. Mas essa seria a aplicação futura. Qual que é a aplicação imediata de reino de Deus? É um lugar em Deus, é uma posição em Deus. É um acesso a Deus e às coisas de Deus, que infelizmente nem todos os crentes conseguem acessar. Algumas pessoas vão ser salvas e vão viver aí essa briga contra a carne que todos nós vivemos, mas ela não vai sair disso, querido, não vai sair disso. Ela entregou a vida para Jesus, ela congrega, ela se esforça minimamente ali por viver uma vida de obediência, mas ela, ou ele, é um crente mediano. Ele nem se dá o trabalho de acessar coisas maiores. E o problema de pessoas que só são salvas, eu não estou dizendo só porque é pouca coisa, ser salvo é muita coisa, só que além da salvação tem reino. Mas o problema das pessoas que escolheram serem salvas e não avançar mais, é que elas vão justificar a sua falta de atitude em acessar coisas, dizendo, não, todos são iguais diante de Deus, então já vamos desconstruir essa mentira. Não, todos não são iguais diante de Deus, queridos. Isso é conversa de quem vive na mediocridade. As pessoas não são todas iguais aos olhos de Deus. Do ponto de vista salvífico, sim, ele quer salvar todos, indistintamente. Agora, tanto nem todas as pessoas são iguais aos olhos de Deus, que existem condições diferenciadas para as pessoas em Deus. Há pessoas que vão acessar coisas e outras não. Por exemplo, é justo o ladrão da cruz? Ele roubou, ele prostituiu, ele fez tudo que não deveria fazer até o momento da crucificação. Na cruz, antes de morrer, ele é espertinho também, né? Ele é espertinho. Ele diz, olha, esse homem aqui, ele é generoso, ele é gracioso. Vou pedir para ele me salvar. E ele é salvo, como você, que não merece também. Mas é justo esse ladrão da cruz chegar lá no céu e querer ocupar a mesma posição de Paulo? E ele falar, não, Paulo, espera aí, todo mundo aqui é igual. Deus vai falar, não, filho, não é assim não. Meça as suas palavras. Você está falando com Paulo, ou você está falando com Abraão, está falando com Moisés. Já pensou, Fernando? A gente ter a petulância de querer ocupar o mesmo lugar que Elias, o mesmo lugar que Elias, um Zé Mané como eu, como você, querer ocupar o mesmo lugar de Elias? Não. Espera aí, pastor, o que você está dizendo? Que Deus ele tem a sua panela, que Deus é tendencioso? Não. Eu estou dizendo que Deus é justo. Eu estou dizendo que Deus tem um reino. E eu estou dizendo que Deus vai galardoar, e é isso que diz a Bíblia, ou nós não lemos isso? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam, recompensador daqueles que o buscam. Então não, queridos, todas as pessoas não são iguais diante de Deus, porque enquanto alguns são salvos e ficam ali na planície, só esperando Jesus voltar, outras pessoas estão entregando tudo de si para Deus, e aí ele vai sim olhar para essa pessoa com outros olhos, porque Deus consegue distinguir o nível de amor, o nível de entrega, o nível de dependência, o nível de fé com que alguns dos seus filhos se aproximam dele. Então, essa ideia não é todo mundo igual, está todo mundo na condição. Para a salvação, sim, querido, para o reino, não. E Jesus vai dizer, desde agora, o reino dos céus é conquistado por violência, ou é conquistado por força. Algumas pessoas que são salvas entendem que podem ir além. Algumas pessoas que são salvas entendem que há sobre elas uma responsabilidade.
E é por isso que algumas pessoas são salvas e automaticamente cai a ficha. E elas dizem: preciso continuar pregando esse evangelho que me salvou. Ao passo que outras pessoas são salvas e dizem: de onde veio salvação também tem prosperidade, então vou me encostar por aqui e quero receber todas as bênçãos que esse Deus que me salvou pode dar. De um lado, há pessoas que foram salvas e quando abraçam Jesus se limitam a revirar os seus bolsos. E tem outras pessoas que vão dizer: Jesus, tu morrestes por mim, eu vou morrer pelo Senhor, eu vou entregar minha vida, eu vou me entregar ministerialmente, vou consagrar todos os meus dias, vou andar em santidade. Os meus bens, os meus talentos, a minha capacidade humana, os meus troféus, as minhas coroas, eu vou te entregar tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho estará diante do teu altar. Tudo que eu tenho eu depositarei aos teus pés. Esse é um sério candidato para o reino. E aí a pergunta é, queridos, o que nós buscamos? Nós buscamos salvação ou nós buscamos o reino? Querido, olha, se a busca de alguns de nós é apenas por salvação, olha, eu vou dizer que provavelmente quase todos nós aqui já alcançamos o objetivo, porque somos salvos pela graça, pela misericórdia. Agora, se alguns de nós não somos medíocres, a ponto de dizer: não, ele me salvou, está bom demais. Como os 9 leprosos, que cada um foi cuidar da sua própria vida. Ana tinha esse sentimento. Ana era movida por esse sentimento que nós precisamos lutar para ter. Sou estéril, ou era estéril. Ele me deu um filho na impossibilidade de eu ser mãe. Ele me visitou na minha vergonha. Ele operou um milagre. Ele me presenteou com algo que eu não tenho como lhe pagar. Eu amo este menino mais do que todas as coisas e com toda a força do meu coração. Porém, eu preciso devolver a Deus o lugar que lhe pertence. E esse era o segredo de Ana. Ana dizia: eu preciso colocar Deus no lugar de Senhor que Ele deve ocupar na minha vida. E ela lhe entrega Samuel, que era amado, mas que não era o primeiro. Provavelmente era o segundo. Eu acho que ela gostava mais do que do Elcana, né? Apesar do Elcana ser um ótimo marido. Ela devolve a Deus a posição que pertence a Deus. A Bíblia diz que, instintivamente, porque eles viam Adão fazendo isso, Caim e Abel sentem-se compelidos a oferecer a Deus um sacrifício. E aí o Caim, ele pega uma oferta, uma parte do que ele tinha, e entrega a Deus. Caim, por outro lado, Abel, por outro lado, ele entende a complexidade de se entregar algo a Deus. E antes de eu prosseguir, querido, não estou falando sobre finanças, ou não estou falando apenas sobre finanças. Abel entende a complexidade da sua posição com relação a Deus. Ele diz: olha, Ele nos deu vida, Ele provê as nossas necessidades, Ele nos guarda em meio a essa imensidão, Ele nos fez prósperos, Ele zela pela nossa saúde, nós temos o senhorio, nós temos o domínio das coisas à nossa volta. Eu preciso entregar-lhe algo. E Abel entende, instintivamente ele entende, a minha oferta para Deus precisa ser a melhor oferta possível. E aí, a Bíblia diz que depois de ambos entregarem o seu sacrifício, Deus primeiro olha para eles e depois olha para as suas ofertas. E aí a Bíblia diz que Deus se agrada de Abel e depois Deus se agrada da oferta de Abel. E aí Deus não se agrada de Caim e consequentemente não se agrada da oferta de Caim. Por quê, queridos? Muito embora todos desfrutassem dessa salvação,
O Caim, ele tem plena noção da misericórdia de Deus. Olha como é esperto. E às vezes a nossa malandragem nos leva a querer explorar a graça de Deus. Quando Caim faz a besteira de matar o seu irmão, e Deus diz: Caim, eu tenho que fazer justiça, porque o sangue do seu irmão clama por justiça. O Caim, que é espertinho, ele diz: é maior o meu pecado do que possa ser perdoado? Olha o que o salvo Caim estava dizendo. Eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu sei que o Senhor pode perdoar qualquer pecado. Será que esse pecado meu não é passível de perdão? Será que o Senhor, na sua generosidade, não pode perdoar um homicida? E Deus, nas entrelinhas, estava dizendo: eu posso perdoar um homicida. Eu posso perdoar o seu pecado. Então, Caim, com a salvação e com o relacionamento que ele tinha com Deus, ele sabia: olha, vou por aqui, vou pelo caminho da graça, vou usufruindo da graça e da misericórdia, vou passando pela prova dando glória a Deus, até chegar do outro lado do mar e cantar o hino da vitória. O Abel não, ele tem essa consciência: eu sou devedor a Deus de algo mais. E aí a minha pergunta para você, a pergunta que eu faço para mim, para minha família: para quem nós vivemos em 2023? Como nós vivemos em 2023? Como alguém que foi salvo e que está explorando essa salvação, os benefícios dessa salvação? Ou como quem entende que faz parte de um reino? Ou como quem tem essa consciência de uma dívida eterna, impagável, da necessidade de provar com atitudes e com obras que fomos salvos. É fato que as obras não salvam, queridos. Só que as nossas obras denunciam a nossa salvação. Eu vou te dar um conselho: pastor, eu sou salvo, eu não sou salvo. Eu particularmente acho que você pode perder sua salvação, e brigue comigo em outra ocasião, num seminário, tá bom? Ou numa aula de escola bíblica. Eu acredito que pessoas podem perder a salvação. Mas aí você diz: pastor, como eu posso saber se eu sou salvo? Em primeiro lugar, olhando para as suas obras, Se as suas obras não testificam alguém que foi salvo, eu vou te dizer, querido, olha, talvez algumas coisas estejam erradas. Não estou falando de perfeição, não estou falando de santidade absoluta. Eu estou falando do padrão de vida minimamente exigido por um filho de Deus. Segundo lugar, peça a opinião dos de fora. Se as pessoas dizem: olha, você é um homem de Deus, olha, quando eu for crente eu quero ser que nem você. Quando as pessoas dizem: nossa, quando você chega no ambiente, traz uma paz. E isso é a salvação de Deus, a graça de Deus em prática nas nossas vidas. Quando você diz para alguém: eu sou crente, sabia? Ela fala: lógico que sabia. Você é diferente, a gente percebe no seu olhar que você é diferente. Ou quando você, sem palavras, lá no trabalho, na escola, na vizinhança, alguém diz: você é crente, não é? E você diz: sou, pela graça de Deus. E a pessoa vai dizer: sabia. Isso é a salvação que aconteceu aqui, se externando para as pessoas à volta. Agora, sabe que você tem que tomar cuidado? É quando você diz lá no trabalho: eu sou crente. A pessoa: você é crente? Para, você não é crente não. Não, sério, sou sim, batizado e tudo. Não, você não é crente. Sou crente sim, inclusive faço parte do ministério de louvor. Não, está de brincadeira. Não, você não é crente não, rapaz. Quando alguém diz: nossa, não acredito, você é crente? Sou. Nossa, olha, nunca ia adivinhar que você era crente, porque você não parece. Toma cuidado, querido. Porque há pessoas que desenvolvem uma gratidão escandalosa a Deus, uma obediência violenta. Há pessoas que entendem que precisam ser violentamente obedientes.
E eu não estou falando que só a vontade é suficiente, querido, porque há uma guerra travada no reino, na salvação, a guerra é diária. Mas há pessoas que são batizadas com essa consciência. Espera aí, para quem eu estou vivendo, como eu estou vivendo, o que eu estou entregando de mim para Deus. E é por isso que numa manhã como essa, em que eu falo sobre primícias, eu preciso perguntar: para quem estamos vivendo? Como estamos vivendo? Como estamos administrando o que Deus nos deu e o que nós somos? Para quem está sendo tudo isso? Como nós temos administrado os talentos que Deus nos deu segundo a nossa capacidade? Como nós temos administrado os nossos recursos? Como nós temos administrado os nossos bens? Como nós temos administrado a nossa família, os nossos tesouros? Como temos administrado? Amados, uma boa parte de nós para de perseguir o reino, para de correr atrás do reino, tão logo é abençoado pela dádiva da salvação e algumas bênçãos. Há casais que provavelmente poderiam estar queimando, fluindo nos dons espirituais, e quando isso deixou de ser uma prioridade, quando eles conseguiram receber a graça de um filho, e um filho paralisou todos os projetos, o filho mudou totalmente a rota, o filho alterou totalmente o que eles tinham combinado, aliançado com Deus. Ele namorava com aquela jovem, dizendo: nossa, quando nós casarmos, nós vamos fazer a obra junto, e vamos atender o chamado de Deus para as nossas vidas, iremos até os pecadores, e vai ser linda a nossa jornada de fé. Teve um filho, já mudou tudo o projeto, já mudou tudo o plano, e agora eles vivem em função do Frederico. E aí eu vou te dizer, queridos, as bênçãos e os filhos são uma delas. As bênçãos são uma motivação a mais para continuarmos servindo a Deus. Então sirva a Deus com seus filhos, sirva a Deus com a sua família. Homem que se justifica dizendo: não, pastor, eu me casei e a minha prioridade é a minha família, e eu concordo em gênero, número e grau. Depois de Deus, depois do Senhor, depois do Pai, depois das expectativas do Pai, a sua prioridade é a sua família. Mas alguns de nós paramos de perseguir o reino, tão logo recebemos a primeira bênção decorrente da salvação. Tão logo recebemos o primeiro presente, nós já estagnamos no processo de buscar o reino. É por isso que algumas pessoas só vão ser salvas e não vão acessar a plenitude daquilo que Deus tem para a vida deles, enquanto outros vão muito além. E aí alguns de vocês vêm com essa conversa fiada, de que todos são iguais aos olhos de Deus. Não, não são, todos não são iguais aos olhos de Deus. Eu jamais teria a prepotência, a petulância de dizer algo como isso. Seria muito arrogante da minha parte, um miserável como eu, querer me igualar a grandes patriarcas ou a grandes profetas. Não. E Deus não olha para mim da mesma maneira que olha para Moisés. Deus não olha para mim da mesma maneira que olhou para Samuel. Deus não olha para mim da mesma maneira que olhou para Abraão, querido, isso é fato. E aí eu pergunto, queridos, por que, entendendo que Deus tem coisas além para nós, nós vamos viver o resto da nossa vida num ambiente raso, em que a gente olha para pessoas que estão no mesmo nível que nós e dizemos: não, eu estou na média, está tudo bem, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Eu queria te levar a refletir ou a pensar como pode ser escandalosa a sua obediência em 2024. Como pode ser violenta a sua fé ao longo de 2024. Você é crente, serve a um Deus que não está preso a possibilidades, serve a um Deus que tem um domínio, senhorio sobre todas as coisas. Pense nas possibilidades de andar com Deus que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra.
Em nome do que esse Deus entraria nas nossas vidas? Para nós sermos mais um crente, virmos aí com relutância para um culto como esse, no domingo pela manhã, e vivermos uma vida ali no limite da obediência, no mínimo do mínimo para ser salvos. Volta e meia dando uma passeada no mundo, volta e meia dando uma beliscada nos manjares da Babilônia. Ou Deus não vê as nossas escapadas? Ou Deus não vê os nossos deslizes? Ou nessa época de fim de ano, alguns de nós não cometemos os nossos deslizes. Deus não viu isso. Deus não está vendo a vida rasa que vive alguns de nós. Alguns jovens que tomam santa ceia, mas se a menina for bonita na noite, ele beija tranquilamente, sem a consciência pesar, Aproveitadores da graça de Deus, como o malandro Caim. Vou matar meu irmão aqui, depois eu peço misericórdia para Deus e não pega nada. Ou alguns que aqui estão não beberam cachaça. Deus não viu isso daí não. Vou fazer porque eu sou livre e depois eu peço misericórdia e não pega nada. Tem gente que tem pecado pior do que o meu, e é verdade. Uma geração de pessoas que adquiriram a malandragem do Caim. Ao passo que tem outras pessoas que Deus diz, ou que o Espírito Santo está incomodando num culto como esse, dizendo: você vai viver desse jeito até quando? Até quando a água no tornozelo é suficiente para você tocar a sua vida? Vai ser um crente meia boca até quando? Talvez o Espírito Santo esteja sussurrando aos nossos corações, constrangidos pela maneira como estamos vivendo, o seguinte: quando você vai me entregar as primícias do que você tem e do que você é? Hoje especificamente eu estou falando mais sobre o que você é do que sobre o que você tem. Até porque o que você tem é irrelevante para Deus, é irrelevante. Seu dinheiro, seus investimentos, as suas ações, as suas criptomoedas, olha, é irrelevante isso, é besteira, né? E ninguém aqui quer seu dinheiro não, né? Pega seu dinheiro e doe para os pobres, e não vai mudar em nada a maneira como a gente te vê. Eu estou falando sobre o que nós somos. Quanto tempo mais vai demorar até que Deus tenha as nossas primícias? Quanto tempo mais até que Deus esteja em primeiro lugar? Quanto tempo mais até que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Nós vamos atravessar mais um ano sem primiciarmos a Deus as nossas vidas. Vamos passar mais um ano sem colocar Ele no controle total, absoluto e restrito das nossas vidas. Vamos atravessar mais um ano caminhando ali no limite mínimo da misericórdia. Vamos caminhar como alunos nota D+, nota C. Agora, é número agora, né? Nota 5, 5,5, 6, o mínimo para passar de ano. Ou nós vamos dizer: peraí, Deus tem coisas grandes para a minha vida, eu vou me posicionar. Sabe de uma coisa? Eu não vou ficar no raso, eu vou acessar o reino, eu vou começar a viver coisas grandes, porque esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Queridos, a salvação não é o começo, não é o fim. A salvação não é o fim, a salvação é só o começo. A salvação é um botão que Deus aperta nas nossas vidas para desencadear um processo que nos levará a usufruir do reino. Mas para algum de nós, Deus apertou o botão da salvação e ali se estagnou o processo na nossa vida. Não, querido, a salvação é só o início. Ele nos habilitou para acessarmos coisas grandes
nos habilitou para acessar coisas novas. Chega um tempo, queridos, em que todos aqueles que andam na superfície, eles se cansam de ser crentes. E aí, provavelmente, alguns vão se identificar com isso. Chega uma hora que a igreja parece ser chata, os irmãos parecem ser chato, o pastor parece ser um legalista, e aí a gente começa a olhar para os lados e começa a falar que as pessoas são hipócritas, porque tem hipócrita na igreja, querido, tem sim, né? Mas fica tranquilo que ninguém vai roubar seu lugar não, tá bom? Tem lugar para todo mundo, né? Tem hipócrita, mas cabe você também, né? E aí a gente começa a olhar para os lados e diz, não, olha, não é o que eu quero para a minha vida. É lógico. Isso não é reino, querido. Ah, não, pastor, as pessoas são muito religiosas. É verdade. Porque você está vivendo exatamente isso, uma religião. E talvez alguns de nós estamos mentindo para nós mesmos, dizendo que isso é evangelho, quando não é evangelho. Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. A salvação é só o início do processo. Arrependei-vos. Qual que é o meu projeto para vocês depois do arrependimento? Depois da salvação? Acessar o reino, acessar coisas grandes. E ele vai dizer para Jeremias, clame a mim e eu te respondo. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando Jesus revela quem era Natanael, Natanael se espanta e diz, Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus disse, como eu revelei que eu te vi atrás da figueira, você crê? Ele diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E ele diz, olha, tem muito mais. Se você acessar o reino, você verá os anjos subindo e descendo do reino. Ele está dizendo, Natanael, isso é só o começo, meu filho. Não se espante na superfície, não se maravilhe na superfície. Olha, tem coisas grandes para você. Amados, nós já estamos aqui. Eu já rompi com o mundo, queridos. Eu já desisti de viver uma vida de pecado, você também. Muito embora alguns de nós damos de vez em quando uma escorregada na lama do mundo aí, mas nós já desistimos do pecado. Nós já assumimos a responsabilidade de ser um crente. Olha para mim aqui, gente, pelo amor de Deus. O Léo já assumiu a posição de crente que vai para a igreja de domingo, dizimista, prefiro crer nisso, Léo. Dizimista, fiel, que trabalha no ministério, marido de uma mulher só. A Patrícia prefere crer nisso também, né, Patrícia? Nós já assumimos essa posição para nós já estamos inseridos nesse ambiente. Você que é jovem, você já escolheu o seu lado, já escolheu o lado que você vai ficar. Não, eu não vou ser um funkeiro, eu não vou ser um pegador, eu prefiro acreditar que você já escolheu o seu lado. Eu não vou mais fumar maconha, eu não vou mais fumar narguile, escutando MC Guimê. Não, eu vou ser um crente, eu vou para a igreja. Já que você já escolheu o seu lado, querido, já escolheu o seu lado, por que não mergulharmos de cabeça no lado que nós escolhemos e entregarmos tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, para vivermos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas? É dessas primícias que eu estou falando, querido. De alguém que diz, não, olha, já que eu escolhi meu lado, ele vai ter tudo que eu tenho. Já que eu escolhi o meu lado, eu vou viver todas as promessas e todos os projetos, e vou atender toda a expectativa desse Deus a respeito de mim, a respeito da minha família. Homens que vão olhar para suas esposas e para os seus filhos e vão dizer, filhos, mulher, a partir de hoje nós seremos violentamente obedientes, violentamente crentes, radicais e fundamentalistas. Pessoas que dizem, olha,
Se Deus tem coisas grandes a respeito de mim, se há projetos grandes a respeito de mim e acessíveis a mim, acessíveis à minha casa, porque eu vou viver como um Zé Mané panguando, cocheando entre dois pensamentos, quando eu posso receber tudo que Ele tem para mim, e quando eu posso entregar tudo que eu tenho para Ele? Pois bem, meus amados, a única maneira de recebermos de Deus tudo que Ele tem para nós é entregando a Ele tudo que nós temos, tudo que nós somos, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, todas as possibilidades de sucesso. Entrego isso a Ele. Isso é primícia. Enganam-se aqueles que talvez disseram: não, é culto das primícias e o pastor vai pedir para nós ofertarmos aí uma oferta grande para ajudar nos projetos da igreja. Talvez numa outra ocasião. Hoje eu estou falando de algo muito mais importante. Hoje eu estou falando de algo que realmente vale a pena, porque as suas finanças, por mais que você dizime e oferte, são muito pouco comparado àquilo que Deus está pedindo para você. As suas finanças são relativamente insignificantes, comparadas ao nível de entrega que Deus está pedindo para mim e para você, nessa manhã. Meus amados, como eu disse, eu já escolhi o meu lado. Eu não penso em voltar atrás. Eu não penso, olha, com 45, 46 que eu vou fazer dia 27 de janeiro. Quando eu faço 46, guarde essa data. Então, com 46 anos, queridos, eu não faço mais planos de virar um coroa que tatua o corpo todo e anda sem camisa e fica andando com um pitbull, fumando cigarro de maconha, escutando funk. Eu já não faço planos para isso. De ser um tiozão na balada. Eu já não faço planos para isso. Já escolhi meu lado. Eu quero servir a Jesus com a minha família. Esse é meu ambiente. Eu decidi isso. Eu já disse: não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, já que eu escolhi o meu lado, por que não entregar tudo que eu tenho para viver tudo que Ele tem para mim? Eu vou te dizer o seguinte, querido: se você ainda está na dúvida, olha, eu até respeito a sua indecisão. Não, pastor, eu não sei se eu quero ser crente, não sei se é o que eu quero para a minha vida. A decisão é sua, querido. A salvação é individual. É individual. Davi mora na minha casa, come a minha comida, respira o mesmo ar que eu respiro na minha casa. Enquanto Davi estiver comigo, não é opcional, não é opcional. Respeito o direito do menino, respeito coisa nenhuma. É uma casa de crente, mora com a gente, vai estar na igreja. Ponto final. Não tem: pai, estou cansado. Problema seu, vai dormindo no carro. Vai para a igreja. Não é opcional, né? Pastor, respeita a vontade do menino, cuida da sua vida, cuida do seu filho, né? O meu vai para a igreja comigo enquanto eu for, e ponto final. Quando Davi sai da minha casa, lá para os seus 25 anos, né? Ou antes, né? 25 é muito, né? Acho que 22 já dá para vazar, né? Quando Davi sair da minha casa e tiver maioridade e puder decidir, ele faz o que ele quiser com a vida dele. Pai, eu quero me prostituir, fumar maconha e virar gay. Problema seu. Mas nós não estamos nessa dúvida. Você já escolheu, querido. Já escolheu o seu lado, vai ser um crente. Ou alguém aqui faz plano de desviar? Quem faz plano de desviar aqui? Quem faz plano de fazer, mudança de sexo? Quem faz plano de trocar a mulher de 60 por duas de 30 aqui? Quem faz esse plano? Qual mulher faz plano de largar família, largar filho e fugir com um jardineiro sarado? Nós já tomamos a nossa decisão, nós somos crentes, queridos. Já está em nós.
Por mais que às vezes a gente coxinha alguns pensamentos, não, nós somos crentes, eu tomei a minha decisão, essa é a minha vida. Agora, querido, se eu decidir ser crente, se eu decidir receber essa salvação, se eu decidir andar nesse caminho, por que raios eu seria um crente meia boca? Porque eu não entregaria tudo para Ele, para viver tudo que Ele tem para mim? Eu acho que essa é uma questão de inteligência. Já estou no barco, já tomei minha decisão, já escolhi meu lado. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o seu reino, venha a nós o seu reino. Venha a minha casa o seu reino. Venha a minha família o seu reino. Venha as minhas finanças o seu reino. Venha aos meus projetos profissionais o seu reino. Faça a sua vontade na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus relacionamentos. Da mesma maneira que a tua vontade é feita nos céus. Deus não tem problema nos céus, Deus tem problemas na terra. O que consome a intervenção, os pensamentos e a ação de Deus é o que acontece na minha e na sua vida. No céu está tudo sob controle, queridos. Não vai haver uma nova rebelião nos céus, porque os anjos tiveram um exemplo muito bem dado. No céu não haverá mais rebelião. No céu não tem problemas de disciplina. O problema de Deus se chama Valmir, se chama Regiane, se chama José, se chama Irã. Porque alguns de nós escolhemos voluntariamente um lado, mas lutamos, nos defendemos com argumentos humanos, para não viver a totalidade daquilo que Deus tem para nós. Não em 2024, queridos, não em 2024. Eu quero orar com você que diz: é verdade, pastor, eu escolhi meu lado, eu não vou voltar atrás, e já que eu estou aqui, eu vou viver tudo que Deus tem para a minha vida. Já que eu escolhi meu lado, olha, eu vou entregar tudo que eu tenho para Ele, para viver tudo que Ele tem para mim. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, então não é suficiente? Para a salvação, sim. Para a salvação, sim. Para o reino, não. Para o reino nós vamos conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. A visão de Ezequiel 47 é a visão de quem foi salvo e quem foi se aprofundando nessa salvação. E aí eu vou dizer, do ponto de vista de alguém que quer acessar o reino de Deus, nós periodicamente precisamos reconsagrar as nossas vidas. Não tem hora que parece que a gente está fugindo, escapando por entre os dedos de Deus? Talvez a gente não deixou de ser salvo, mas a gente deixou de perseguir o reino. E eu quero, nesse primeiro culto de 2024, orar, reconsagrando a minha vida, a vida da minha família, e, se você permitir, a vida da igreja a Deus. Vamos voltar para o lugar de onde alguns de nós não deveríamos ter saído. Vamos voltar para o barco, querido, onde tem luta, onde o barco balança, onde entra água, onde tem superlotação, mas é onde Jesus está e é onde as coisas acontecem. Ou nós vamos ouvir Pablo Mastral e falar: não, pastor, eu vou reinar, eu vou prosperar com os meus recursos, através dos meus meios. Esquece essa besteira, querido. Esquece essa besteira. Volta para a palavra, querido. Volta para a palavra. Volta para dentro do barco. Ah, pastor, mas lá as coisas acontecem devagar. É relativo, querido. Eu acho que algumas coisas demoram a acontecer, porque nós demoramos em nos entregar. Eu acho que alguns de nós podemos acelerar o processo, à medida que nos integramos com violência. Tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de ministério engavetado, porque não tem gente para fazer. E alguns de nós: não, na minha igreja não tem oportunidade. Para de meninice.
Para de ser um vitimista. E diga, não, olha, Deus tem um chamado para a minha vida. Eu estou nessa igreja aqui, a igreja não é perfeita não, o pastor de vez em quando dá tem umas atitudes que eu não concordo. Às vezes o pastor fala algumas coisas que eu não concordo, e tem uns irmãos que são chatos na igreja, e eu compartilho desse sentimento com você, querido, né? Tem umas pessoas chatas na igreja, mas querido, é aqui que Deus te plantou. E se não fosse aqui em outro lugar, você ia encontrar a igreja perfeita, onde todo mundo gosta de você. Nem na sua família todo mundo gosta de você. Tem um monte de parente seu que não te suporta. Aí você vem para a igreja, quer que todo mundo te ame de graça, assim, te vendo uma vez por semana. Sem vitimismo, besta, não, olha, Ele me plantou aqui. Me salvou, me colocou nesse lugar aqui, olha, vou viver tudo que Deus tem para a minha vida, vou ser um crente fora da curva e vou acessar o reino em nome de Jesus. Então quero orar com você, querido, que mais do que ser salvo, você quer reinar, você quer avançar, você quer prosperar, você quer conquistar, você quer desenvolver os dons do Espírito Santo, você quer ter um ministério frutífero, você quer ser uma pessoa abençoada, mas você também quer ser uma pessoa abençoadora, uma pessoa próspera e uma pessoa generosa também. Uma pessoa ativa, querido, uma pessoa que, por um lado, conquista coisas nesse mundo, riquezas que Deus tem para você. Por outro lado, você é um servo fiel. E talvez você diga, pastor 2023, eu não fiz nada, eu fiquei de molho. Para com essa conversa fiada. Não tem como, queridos, acessarmos o reino sem sermos um servo obediente no lugar onde Ele nos plantou. Então quero orar com você, querido, com você, não é por você não, quero orar com você. Eu também sei que eu posso e devo entregar muito mais ao longo desse ano do que eu entreguei em 2024. Eu sei das áreas em que eu e minha família precisamos entregar as nossas primícias a Deus. E eu quero clamar misericórdia. Eu sei que isso não é fácil, querido, eu sei que depois de viver no raso por muito tempo, a gente se acostuma só a pegar carona na fé de outras pessoas, a só caminhar no automático. Eu vou para a igreja, minha família vai, eu vou para a igreja também, eu batizei, eu vou para a igreja. Eu sei, querido, depois de viver assim durante um tempo, fica difícil. Mas uma hora você tem de tomar a pílula azul para voltar para a realidade. E a realidade é essa, queridos, o reino está aí. Entra quem quer. Vai ficar de fora? Ou vai entregar as primícias a Ele? Pastor, o que são minhas primícias? Você, querido, estou falando de você, da sua vida. Eu quero orar nessa manhã com você. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nessa oração eu quero fazer uma oração de consagração. Como Ana, que pegou o seu filho, levou para o altar, Eli apresentou e disse, toma o seu filho. Ela disse, não, eu não vou levar o meu filho de volta, meu filho permanecerá no altar, todos os dias que ele viva. Ana não era uma mãe omissa, queridos, ela sabia que o altar, a casa do Senhor, era o melhor lugar, era o lugar mais seguro, para que seu filho habitasse. Eu não sei quais são os seus projetos, eu não sei quais são qual é a sua lista de projetos para 2024. O que eu vou te dizer é o seguinte, querido, o lugar mais seguro, mais inteligente para se estar, o lugar mais seguro para consagrarmos as nossas vidas, é no altar do Senhor. Traga a sua vida para o altar de Deus, querido. Traga os seus projetos para o altar de Deus. Traga a sua família para o altar de Deus. Traga as suas finanças para o altar de Deus. Traga os seus relacionamentos para o altar. Traga as suas amizades para o altar. Traga os seus sonhos para o altar. Traga os seus tesouros para o altar. Traga as suas expectativas para o altar. Mas ao contrário de outros anos, ou ao contrário de outras pessoas, não traga algumas coisas para o altar e no decorrer do ano tire do altar e solte das mãos de Deus e vá viver no raso o resto de 2024. Faça como Ana e diga, estou levando coisas para o altar, estou levando a minha vida para o altar.
Só que eu não vou permitir, eu não me permitirei sair do altar. Quando você vem buscar esse menino, a Ana diz: nunca mais, Eucana, nunca mais eu tirarei Samuel do templo. Eu vou levar Samuel para o templo, eu vou dedicá-lo no altar, e ele permanecerá lá todos os dias que ele viva. Essa é a oração que nós vamos fazer nessa manhã. Essa é a consagração que nós vamos fazer nesta manhã. Traga a sua vida para o altar, traga a sua família para o altar, traga as suas coisas para o altar, e diga: nunca mais eu sairei, nunca mais eu sairei do altar. Nunca mais eu deixarei de ter a minha vida como uma oferta de primícias ao Senhor. Nunca mais Deus deixará de ter tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Nunca mais eu vou pedir de volta os sonhos que eu entreguei para Deus. Nunca mais eu voltarei atrás nas alianças que eu estabelecer com Deus. E isso é primícia. Eu quero convidar você que ao longo de 2024 quer ter a sua vida aí no altar do Senhor, no altar do Senhor. Eu não estou me referindo especificamente a uma igreja, querido. Você deve lealdade a Deus, não deve lealdade a homem, você deve lealdade a Deus. Aqui, em outro lugar, querido, tanto faz. Mas você diz: nunca mais eu permitirei que a minha vida esteja fora do altar do Senhor. E você que é um pai inteligente, diga: vamos para o altar do Senhor, vamos colocar nossas vidas no altar do Senhor.